O projeto de extensão Práticas de Educação Ambiental Escolar do IFSU de Minas Campus Inconfidentes tem o intuito de auxiliar a escola SEMAB em relação a ações de educação ambiental. A minha contribuição com o projeto é como bolsista, então eu auxilio na escola durante 12 horas semanais com ações práticas e lúdicas para realmente auxiliar a escola e complementar a aprendizagem desses alunos. Então, primeiramente, como que surgiu esse projeto? O projeto surgiu a partir de uma demanda da escola SEMAB no ano de 2022. Então, a partir dessa demanda, o IFSU de Minas fez essa parceria com o SEMAB para complementar a aprendizagem dos alunos do 5º ano do ensino fundamental do Centro Educacional Municipal Américo Bonamiche, que é o SEMAB. Então, a gente iria complementar principalmente com atividades lúdicas e práticas, tanto na Fazenda Escola, quanto também na própria Escola SEMAB. Então, seria uma complementação no Instituto Federal e uma complementação com atividades práticas na própria escola. Agora, para falar um pouquinho dos métodos que foram utilizadas atividades lúdicas, atividades práticas, jogos interativos, onde os alunos pudessem complementar a aprendizagem um do outro com conversas, com discussões. Foram utilizados também oficinas, passeios, como trilhas na fazenda, e também filmes que tinham o intuito de auxiliar e complementar na parte de conscientização desses alunos. Então, filmes com um cunho conscientizador. Agora eu vou contar para vocês, mostrar um pouco das atividades que foram realizadas. A primeira delas, aqui são alguns exemplos. Durante o ano ocorreram várias outras atividades, mas eu trouxe as principais, as que as crianças realmente mais gostaram, mais se identificaram. E o primeiro é o plantio de espécies arbóreas nativas em área de EPP, que é uma área de preservação permanente. Então, esse plantio ele foi realizado em grupos, as crianças foram divididas, eram cerca de 11 mudas, então as crianças se dividiram e em grupo eles realizaram o plantio. A cova, né, o berço dessa planta já estava feito, então eles só vieram com a planta mesmo, adicionaram adubo e fizeram esse plantio em grupo. Essa atividade ela foi muito importante para desenvolver esse senso de afeto com a natureza. Então, várias crianças sempre me perguntam como que está a nossa mudinha, como que está a nossa planta, nossa árvore já cresceu. Então, essa atividade ela auxiliou muito no afeto que as crianças têm com o meio ambiente, também com a natureza. Essa atividade de separação de recicláveis e da moeda social, a gente fez o seguinte: primeiramente, as crianças trouxeram de casa vários materiais recicláveis e aí, um por um, eles foram colocando nesse jogo o material reciclável no seu respectivo lixo, né? Onde seria o lixo correto para cada tipo de material. Assim que eles colocaram, depositaram nesse lixo, demos em troca um dinheiro, uma moeda social, que eles poderiam utilizar para poder pegar um doce em troca. Então, o que a gente queria mostrar para eles? Que o que a gente considera lixo, que pode ser jogado fora, que a gente acha que pode ser descartado, na verdade tem sim um valor. Então, a gente pode utilizar esse material que seria jogado no lixo, né, que é um resíduo, a gente poderia usar esse resíduo para trazer algo em troca, porque ele tem valor. Então, a gente pode reciclar, porque a gente vai conseguir um valor em troca dessa reciclagem. A gente realizou também a reciclagem de papel. Essa atividade foi muito legal com as crianças, elas gostaram muito. Então, primeiramente, o papel foi picado, foi colocado de molho e depois batido no liquidificador. Após isso, diluímos esse material com água e aí com as telas que foram feitas tanto por mim quanto pelos alunos que são voluntários, realizamos uma tela para cada aluno, para cada um poder reciclar o seu próprio papel. Então, eles desceram com a tela até o fundo do balde, subiram devagarzinho e cada um conseguiu fazer o seu próprio papel. E eles foram colocados para secar. Após cerca de 3 dias, aproximadamente, esse papel já estava seco. E aí foi retirado da tela. Ele ficou dessa forma, como está na terceira imagem. Ficou um papel um pouquinho mais grosso do que o convencional, mas ficou um papel ideal para poder fazer um desenho, que foi o que a gente fez na próxima atividade. E aí, nessa atividade, a gente fez uma pintura com tinta natural nos papéis que a gente reciclou. Então, a gente utilizou tintas como da beterraba, de urucum, cenoura, açafrão da terra. Então, utilizando vários
materiais naturais, a gente criou essas tintas para as crianças poderem desenhar. E o tema foi o seguinte, a ideia foi a seguinte: desenhe algo que remeta ao meio ambiente, algo que lembre você do que realizamos durante todo esse período de trabalho de projeto. Então as crianças elas desenharam algo que tivesse a ver com o meio ambiente, algo que lembrassem assim tudo que a gente já tinha realizado durante o ano. E aí cada criança utilizou a sua criatividade, cada um fez um tipo de desenho e ficaram realmente muito lindos os desenhos deles. Foi muito legal e várias crianças adoraram porque nunca tinham utilizado tinta natural, não sabiam que tinham como você fazer o papel e tinha como você fazer a própria tinta de forma que não prejudica o meio ambiente, não prejudica a saúde de ninguém e de nenhum animal. Essa atividade, que foi o teatro sobre bem-estar animal, também foi muito interessante, as crianças adoraram. Foi um teatro em forma de improviso, né? Então, primeiramente, tanto eu como as voluntárias, cada uma levou uma história, então a gente narrou essa história e as crianças iam utilizando o improviso para realizar as cenas que estavam nessa narrativa. Então, cada criança pegou uma máscara, um pegou de cachorro, outro de gatinho, para a gente mostrar para eles como que é a história, por exemplo, de um animal que foi abandonado na rua, como que ele se sentia, quando ele se sentia triste, quando ele sentia fome. E dessa forma, com eles realizando esse teatro, né, em forma de improviso, realizando o que aquele animal estava sentindo, eles conseguiram ter muito mais empatia pela causa animal. Então, muitas crianças falavam, nossa, coitado do animalzinho, eu não sabia que ele sentia isso. Então foi muito bom, principalmente nessa parte, em relação à empatia realmente à causa animal, porque por que fazer aquilo que para mim é ruim, que para mim poderia me deixar triste, por que eu vou fazer isso com aquele animal? Porque ele também vai sentir isso. Então foi muito interessante esse teatro, as crianças adoraram, todo mundo queria participar. Então a gente fez várias vezes para todos poderem participar desse teatro e foi muito divertido, eles realmente adoraram essa brincadeira. E aí eu queria mostrar para vocês os resultados obtidos, né, com o projeto durante esse tempo. Então, a Escola CEMAB, ela conseguiu alcançar em 2022 a segunda colocação entre as 115 escolas de Minas Gerais que fazem parte do programa Jovens Mineiros Sustentáveis. Então, nesse programa tem várias atividades a serem entregues, além das aulas práticas que as crianças têm que realizar, tem várias atividades, questionários que elas têm que responder, e as crianças ficaram em segundo lugar no estado de Minas Gerais. Então, esse resultado já foi ótimo para a gente ver o quanto as crianças avançaram e aprenderam em relação à área ambiental. Então, as crianças realmente arrasaram nessa parte. Eles deram um show, fizeram várias respostas e conseguiram uma bela colocação. E aí a escola recebeu um certificado, né, de escola sustentável. Então, o CEMAB, que é o Centro Educacional Municipal Américo Bonamiche, agora ela é certificada como uma escola sustentável, a partir dos bons resultados que os alunos conseguiram obter no ano de 2022. Então, visando o que a gente conseguiu no ano de 2022, o projeto ele foi estendido até o ano de 2024. Então, além do ano de 2022, agora em 2023 o projeto continua e em 2024 ele também vai continuar por conta desses bons resultados que a gente conseguiu levar para a escola. Então, como conclusão, a gente consegue perceber que o contato com a natureza, as brincadeiras que a gente realizou e também o apoio da escola, principalmente o apoio da escola, que nos ajudou em tudo, literalmente em tudo que a gente precisava, qualquer atividade que íamos realizar, a escola realmente auxiliou, ajudou sim muito nessa parte. E isso ajudou e complementou muito na formação desses estudantes em relação ao meio ambiente. E sendo crianças conscientes dessa importância da natureza e do meio ambiente para a cidade e para a gente, para a própria população, a gente consegue propiciar assim, uma troca de experiências do Instituto Federal com a escola e também as crianças já crescendo com uma consciência ambiental, né, sabendo da importância do meio ambiente, das causas que as nossas ações vão trazer, né, para a natureza, eles vão ser adultos muito mais conscientes, né, muito mais responsáveis. Então, essa também é um ótimo resultado que a gente espera ter no nosso futuro. Eu gostaria de agradecer ao IFSU de Minas, Campus Inconfidentes, e também ao UNIP pelo apoio financeiro, pela bolsa do projeto de extensão, e também à Escola CEMAB pelo apoio, pelo acolhimento e também pela colaboração.
Então, eu quero finalizar dizendo que a educação ambiental é o futuro do nosso país, o futuro do nosso planeta. Na situação que estamos, a educação ambiental ela vai auxiliar que o nosso planeta tenha um futuro, sim. Que as novas gerações, as futuras gerações, tenham aí um futuro com bastante natureza, com bastante ar puro, com bastante recursos, para que eles não enfrentem nenhum tipo de crise.